Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos e de todas. Eu sou a Cláudia Mello Melchert, para quem não me conhece, ajudo na comissão de cursos e palestras. Quero agradecer a presença da nossa diretora, a doutora Ana, que está aqui presente acompanhando. E esse evento de hoje é uma iniciativa da comissão que é presidida pela doutora Rayane, que é a Comissão de Direito Digital e Compliance, e vai ser um workshop de compliance dividido, então, em 5 encontros. Hoje é o primeiro encontro, que vai estar sendo, então, comandado pela nossa presidente da comissão, a doutora Rayane Nunes, e é um prazer imenso ter todos vocês aqui conosco. Passo a palavra para a doutora Ana Paula dar uma boa noite aí para vocês, e na sequência ela passa a palavra para a doutora Rayane. Muito obrigada. Olá, boa noite a todos. Quero agradecer a presença, agradecer a Rayane, né, por ter elaborado e por dar esse workshop. Espero que todo mundo aproveite, né, eu vou aqui aproveitar bastante. Então, uma boa palestra aí para todos. Doutora Rayane, com a palavra. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os presentes aqui nesse dia, né, nesse workshop de iniciativa da nossa comissão de Direito Digital e Compliance. Estão me vendo agora? Direito Digital e Compliance, que agora mudou, né, o nome para Proteção e Privacidade de Dados e Compliance, né? Ficou um pouco redundante, considerando que proteção de dados está dentro de compliance, mas a gente seguiu a linha de São Paulo e considerando também, né, que é um tema que está em alta, a gente resolveu manter esses dois nomes também, tá? Peço desculpas pelo atraso, eu estou em Campinas, e entre decidir ir para Valinhos, né, e correr o risco de ficar no trânsito, eu preferi ficar aqui. Então, estou me organizando aqui, tá? Eu vou utilizar um material aqui que vocês não vão conseguir ver, mas depois eu posso disponibilizar, tá bom? Caso vocês queiram. Então, quem quiser esse material depois, deixa o e-mail aqui no chat, e aí eu encaminho para vocês. Bom, o objetivo desse workshop é falar sobre compliance, né? Como o próprio nome já diz. Então, só um minutinho aqui que eu vou colocar uma tela aqui para vocês. E eu apanhando aqui com o Zoom, gente. Doutora, licença, tá disponível para colocar, tá bom? Tá. É do lado do chat. Uhum. Isso, certinho. Bom, a iniciativa da comissão em falar desse assunto é porque, assim, o que a gente vê, percebe-se, né, que o compliance parece que ele está no abstrato, né, algo que ninguém vê na prática, algo bonito de se falar, mas no dia a dia mesmo é complicado para algumas pessoas identificarem, né, onde está o compliance. Então, com o mundo cada vez mais globalizado, as empresas cada vez, né, avançando mais em relação à conformidade, com esse objetivo é que a gente resolveu falar de compliance, e hoje, nesse primeiro dia, vamos falar mais sobre a parte teórica, a parte histórica, né, e vamos falar de alguns pilares, trazer algumas coisas na prática, para começar a clarear o conceito de compliance, né? Por que o compliance existe. Oi, pessoal, caí aqui. Bom, voltando, né? O assunto, falar a importância do compliance, por que ele é tão comentado hoje em dia, por que as empresas cada vez mais buscam, né, programas de integridade, programas de anticorrupção para suas empresas,
Hoje, no mundo atualizado, globalizado, né, a gente tem ouvido falar muito em Agenda 2030, em ESG, então tudo isso está envolvido ali debaixo do compliance, né? Então, eu vou começar aqui falando sobre a importância desse tema e como que ele se tornou relevante nos últimos anos, né? Nos últimos anos, a relevância do compliance ele tem aumentado em razão de diversos fatores, entre eles alguns que a gente pode destacar. Maior complexidade regulatória, o aumento da fiscalização, maior conscientização da sociedade e a globalização, né? Então, em resumo, esses são alguns temas, né, que têm trazido à tona a importância das empresas estarem em conformidade. E quando a gente fala de maior complexidade regulatória, nós estamos falando de leis e normas que regem as atividades empresariais, né, que têm se tornado cada vez mais numerosas e complexas, exigindo das empresas um maior esforço para se manterem em conformidade com as normas, tá? E quando a gente fala sobre aumento da fiscalização, né, um tema também que envolve muito a empresa estar em conformidade, a gente está falando das autoridades regulatórias, né, que tem aumentado cada vez mais a fiscalização e a aplicação de penalidades para as empresas que não cumprem as normas, as leis, os regulamentos, e que torna o compliance, né? Que tudo isso torna o compliance cada vez mais importante. Também outro assunto como eu estava falando, né? O mundo cada vez mais avançado, as pessoas falando em governança, em o meio social, né? Em meio ambiente. Com isso a gente quer dizer o quê? Há uma maior conscientização da sociedade. Então, a sociedade estando mais conscientizada sobre a importância da ética e da transparência nas atividades empresariais, esse também é um dos motivos que tem deixado esse tema, né, cada vez mais importantes. As pessoas elas buscam por empresas que se adequam aos valores e à sociedade, né, aos interesses da sociedade. Então, dar importância à ética e à transparência nas atividades empresariais traz muito valor, né, perante a sociedade, diante de uma sociedade cada vez mais consciente também. E outro tema que traz muita relevância, né, para a importância do compliance é a globalização. Com o mundo cada vez mais globalizado, as empresas elas passaram a atuar em diversos países, né? Então, cada país tem ali as suas normas, as suas legislações. E aí, nesse cenário, torna o compliance cada vez mais fundamental para garantir que a empresa esteja em conformidade em todas as regiões que ela atuar, não somente, por exemplo, no Brasil, né? As empresas no Brasil. Então, em resumo, o compliance ele está cada vez mais relevante e mais importante para as empresas. E tudo isso garante o quê? A norma, a conformidade com as leis, com as normas, com os regulamentos, com o intuito de quê, gente? De reduzir os riscos jurídicos, financeiros e reputacionais, né? Outro dia eu comentei nas redes sociais sobre uma pesquisa, né, que a PwC fez, falando da importância de um bom programa de compliance, né, quais são os benefícios. E, na ocasião, eu falei da proteção de dados, né, que as empresas que investem em um programa de proteção e privacidade de dados, elas têm um retorno de até 10 vezes mais, né, o valor investido, além de aumentar a reputação no mercado
e também melhorar os processos internos da empresa. Então, de uma forma geral, a gente não está falando aqui só da empresa para fora, né? Para ver ali, para a sociedade ver que a empresa tem um programa de compliance, né? Para ficar bonito. A gente está falando também de problemas internos, né? Soluções internas, que é quando a gente fala da melhoria na operação e também na gestão da empresa. Então, passando aí essa parte que envolve, né, a importância, os temas que se tornou relevante nos últimos anos para que as pessoas valorizassem mais o compliance, vamos falar aqui um pouco sobre o conceito, né? E acho que vocês estão cansados, quem gosta do assunto aí está cansado de ouvir falar, que compliance vem do inglês, né, do verbo to be. E significa realmente estar em conformidade, né? Mas, assim, aqui para a gente, né, no mundo real, no mundo prático, se refere ao conjunto de práticas e procedimentos que uma empresa adota, né, a fim de garantir que as atividades estejam em conformidade com as leis, normas e regulamentações. Então, aqui a gente começa a trazer para o dia a dia. A gente sabe que cada atividade tem a sua legislação, né, tem as normas e tem as regulamentações. Então, a área de compliance, ela visa ficar analisando se a empresa está atualizada com todas essas normas, né? E aí, em outras palavras, o compliance ela é uma adoção de medidas, né, e controles internos para assegurar que a empresa esteja agindo de acordo com os padrões legais. Então, só um minutinho aqui. Os controles internos, eles visam assegurar que a empresa esteja agindo de acordo com os padrões legais, com os padrões éticos também e os regulatórios, né? Então, vocês vão percebendo que, com o passar do tempo, o compliance ele foi ampliando, né? O leque de instrumentos ali, de conceitos e objetivos dentro dessa área. Então, essas medidas, elas podem envolver tanto criação de políticas internas, treinamentos para os colaboradores, auditorias internas, monitoramento de atividades de empresas e tudo isso a fim de garantir que a empresa esteja em ordem, que a empresa esteja organizada, que a empresa esteja em conformidade com as regulamentações, tá? Então, passado esse conceito aí do compliance, o objetivo dele é mesmo prevenir, detectar irregularidades, não só como fraudes, corrupções, lavagem de dinheiro, que é o que mais a gente vê, né? Aí na mídia, tá por conta dos escândalos, mas também as violações trabalhistas, e entre outras coisas, agora como a proteção de dados, né? Que é outro assunto que está em alta, a questão da proteção de dados. Então, violação na forma em como as empresas tratam os dados também. E ao adotar uma cultura de compliance, a empresa, o que ela consegue? Ela consegue minimizar os riscos jurídicos, não só jurídicos, mas também financeiros, reputacionais, consegue manter a integridade, a credibilidade ali dentro da empresa e fora da empresa também, que é o que a gente chama dos stakeholders, né? São todas as partes interessadas, como clientes, clientes, fornecedores, investidores e até mesmo não, né? Inclusive as autoridades regulatórias, tá? Então, pessoal, deixa eu abrir aqui o chat.
Quem tiver alguma pergunta para fazer, vai colocando aí no chat, tá bom? Se estiver entendendo, se o áudio estiver bom, estiver ruim, coloca aí nos comentários também. Para quem entrou depois, não sei se me ouviram, eu falei sobre o material, não vou conseguir apresentar aqui agora para vocês, mas quem quiser eu posso mandar por e-mail depois, tá? Então, deixa o e-mail de vocês aqui no chat, quem tiver interesse. Bom, partindo também, né, passando essa parte aí de conceito, dos temas mais relevantes do porquê que o compliance está tão em alta, a gente vai falar agora sobre os benefícios do compliance para as organizações, tá? Então, trazendo cada vez mais para a prática, por que que as empresas precisam olhar, dar atenção para essa área, né? A implementação do programa de compliance, ele pode trazer diversos benefícios para a organização, né? E algum desses, como eu já falei em cima, a minimização dos riscos, né? Ao implementar práticas de compliance, as empresas elas podem reduzir os riscos de ocorrência de irregularidades, como fraude, corrupção, lavagem de dinheiro, violações trabalhistas, vazamento de dados, não só dados pessoais, mas dados também relevantes da empresa, né? Dados que muitas vezes ali estão envolvidos com a área concorrencial. Então, um programa de compliance, ele ajuda a evitar, além de tudo isso, né? E lembrando novamente da Lei de Proteção de Dados, evitar sanções, né? Por exemplo, a Lei de Proteção e Privacidade de Dados, a LGPD, ela prevê vários tipos de sanções, né? Que agora saiu no regulamento de dosimetria, e são sanções e penalidades altíssimas, dependendo do grau, né, de violação ali no tratamento de dados. E não só as sanções legais, como financeiras também, né, que neste caso, começa a doer o bolso da empresa, e aí, além das sanções, também visa proteger a reputação da empresa. Então, gente, percebe-se que é um conjunto de benefícios, né? Não só procedimentos internos de comportamentos, de como que a empresa vai atuar ali em determinado setor, mas também a parte financeira e a parte de reputação, de estar no mercado, de sair à frente da concorrência. Hoje, algumas empresas buscam o compliance até mesmo em questão à concorrência, né? Empresas que durante um tempo cresceu organicamente, né? Não, nadou no mar azul, surfou no mar azul, né? Como costumam falar. E agora que vai ter que investir um pouco mais de esforços, buscam um programa de implementação de compliance, porque o compliance hoje aumenta muito a reputação da empresa perante a sociedade, perante o mercado, perante os investidores, né? E aí, falando nisso, outro assunto é a credibilidade, né? As empresas que implementam um programa de compliance, eles demonstram comprometimento com a ética e a legalidade. Então, com isso, eles aumentam a credibilidade diante dos stakeholders, né? Que são os clientes, os fornecedores e os investidores também. Então, pessoal, nessa primeira aula, né, palestra, eu gostaria que vocês fossem... Primeiro, vou parar aqui para fazer uma pergunta. Quem aqui já estudava esse assunto ou não estudou e tem curiosidade, quer começar a conhecer
quer começar a estudar ou por curiosidade ou por necessidade, porque algum cliente pediu para implementar algum tipo de programa na empresa. Eu gostaria que vocês deixassem aqui os comentários, tá? Para eu ir sentindo de vocês aqui qual a necessidade, né? Até porque temos mais 4 aulas e, de fato, a gente queria muito passar para vocês a prática e do dia a dia, né? Então, gostaria que vocês escrevessem aí no chat qual o objetivo de vocês com esse assunto de compliance, tá bom? Então, voltando aqui, né, no tema, nessa abordagem sobre os benefícios do compliance, redução dos riscos, credibilidade perante o mercado, né? Redução de custos também. Inclusive, comentem aqui também quem trabalha com empresas, tá? Uma informação bem importante aqui para a gente saber qual o público que está interessado nesse workshop, para a gente poder cada vez mais trazer mais assuntos que vão ajudar vocês e a gente também da comissão, né? Ajudar vocês aí nos trabalhos, no dia a dia, ok? Então, responde aqui também quem trabalha nessa área empresarial. Falando aqui da redução dos custos, né? É um objetivo do compliance, né? Reduzir os riscos de irregularidades, reduzindo os riscos de, desculpa, de irregularidades, né? As empresas também podem reduzir os custos associados aos litígios. Quando a gente implementa um programa de conformidade dentro da empresa, a gente também vai olhar ali, por exemplo, a área de contencioso da empresa, né? As áreas de riscos. Qual o risco que essa atividade está me trazendo? Qual o risco que esse setor aqui apresenta? Como que a gente pode trabalhar em cima disso daqui? Quanto de passivo esse problema, né, está me trazendo ou ele pode me trazer? Então, vou citar aqui a área trabalhista, né? Quando a empresa tem um departamento voltado ali para a área de compliance, de conformidade da empresa, considerando que um dos objetivos também é reduzir o custo, essa área ela vai começar a trazer ferramentas para reduzir os riscos, né, de irregularidades, que podem ser riscos que causam processos judiciais e, consequentemente, resolvendo tudo isso, acaba reduzindo custos financeiros também da empresa, né, nesse caso associado a litígios, multas, não só processos judiciais, mas também as multas, né, os processos administrativos que tem ali como sanção multas, tanto legais quanto financeiros. Também quando a gente fala de conformidade, como eu falei para vocês, né, da pesquisa da PwC, que constatou uma melhoria nas operações, aqui também vou falar para vocês sobre a melhoria da gestão, né? Então, um programa de conformidade, ele pode contribuir para a melhor gestão da empresa por meio de quê? Gerindo riscos, né? Melhorando um processo aqui, uma tomada de decisão ali. Com os relatórios que vêm desse departamento, né? Muitas vezes ali vem informações que facilitam a tomada de decisão, né? Uma decisão mais rápida ou uma decisão mais cautelosa, porque foi identificado algum risco, né? Que envolve aquela decisão. Então, decisões mais informadas, né? É possível que
a alta gestão ali comece a tomar decisões mais certeiras por conta de um relatório de uma determinada área ou de um determinado processo que trouxe informações mais certeiras, né? Mais claras e que ajudou a governança, a alta gestão ali a tomar uma decisão mais ética, mais informada, mais clara, tá? Falei para vocês também da concorrência, né? E aqui nesse tópico eu repito o benefício desse programa, do compliance, né? Que é a concorrência. As empresas que implementam programas de compliance, elas têm vantagem competitiva, principalmente no mundo de hoje. Algum tempo atrás, a gente poderia falar que elas poderiam ter vantagens competitivas, né? Mas hoje é certeza que elas têm vantagens competitivas. Como eu falei para vocês, já tem empresas procurando, por exemplo, tem empresa que, vamos falar aqui da LGPD, né? Um assunto totalmente em alta. Se vocês não trabalham com empresa ainda e vão começar a trabalhar, vocês podem encontrar clientes, casos, de que ele não sabe o que é LGPD, ele não sabe o que é proteção de dados, ele não sabe o que é tratamento de dados, mas ele vai procurar você, por quê? Porque ele presta serviço para alguém, uma grande empresa, e essa empresa perguntou para ele se ele estava em conformidade com a LGPD, né? Porque o compliance é assim, não basta eu ter, não basta uma pessoa ter. Com o tempo, isso vai virando uma cadeia, né? Então, empresas que têm programas de compliance, ela vai contratar de quem também tem programas de compliance. Então, você não vai querer perder um contrato porque você não quer implementar um programa de compliance, um programa de integridade trabalhista, um programa de LGPD, né? Um programa de corrupção. Então, os programas de compliance, ele visa também levar a empresa, fazer com que a empresa saia à frente da concorrência, né, como uma empresa que se importa não só com a parte interna ali, com os colaboradores, mas também com a parte social e hoje com a parte ambiental também, né, que aí quando a gente, posso dar o exemplo do ESG. Quem aqui já ouviu falar em ESG? Como vocês não estão podendo falar, a gente vai deixando aqui nos comentários, tá? Deixa eu só dar uma lida aqui, ver se tem alguma pergunta. Olha aqui a Patrícia. Ela iniciou os estudos, né, a fim de ampliar o conhecimento em LGPD em instituições do terceiro setor. E, né, daqui a pouco, para conseguir essas empresas do terceiro setor, né, que trabalham em parcerias público-privado, daqui a pouco elas vão ter que ter um programa de compliance, gente, para conseguir formatar um projeto para receber recursos, tanto do poder público quanto da iniciativa privada, né? No terceiro setor, empresas do terceiro setor, eles recebem muitos investimentos do setor privado, né? Não sei se vocês alguém aqui já trabalhou com empresas do terceiro setor, mas eles são bastante procurados por empresas do setor privado para que elas façam investimentos, né, para obter benefícios fiscais, tributários, e também, né, para mostrar para a sociedade ali que investe e que ajuda alguma empresa ali, alguma associação sem fins lucrativos, né, que é a área social aí, que a gente fala que está em alta também, empresas que se importam com o meio social onde ela vive
também são empresas que estão sendo cada dia mais valorizadas, tá? Então, para a gente encerrar essa parte aqui dos benefícios, né, o compliance ele pode trazer uma série de benefícios, como eu citei aí alguns para vocês, e não só para as organizações privadas, mas também para as públicas, né? Terceiro setor também, contribuindo para a proteção da reputação da empresa e sair à frente aí com uma vantagem competitiva no mercado, né? Além de tudo aquilo que eu falei para vocês em relação aos riscos, melhorias de gestão, de processo e toda essa parte aí interna também, né, de administração. Eu vou falar um pouco aqui da origem do compliance, tá? Existe uma origem do compliance lá nos Estados Unidos, né, com a aprovação da lei em inglês aqui, então desconsideram o meu péssimo inglês, da lei Sarbanes-Oxley, que foi aprovada em 2002, e ela teve origem no setor financeiro. Mas, assim, eu quero trazer isso aqui para a realidade brasileira também, tá? Quem é exemplo de compliance, de programas de conformidades, né, aqui no Brasil, é o setor financeiro. E... Só um minutinho, pessoal. Travou aqui um pouquinho. Oi, pessoal, voltei. Bom, quero trazer aqui a realidade no Brasil, né? O compliance, ele anda aqui no Brasil há mais tempo no setor financeiro e ele surgiu dentro do setor financeiro como uma sugestão de melhores práticas, né? Criado pelo Comitê de Supervisão Bancária. E, inclusive, esse comitê, ele foi criado em Basileia, então ele é conhecido como Comitê de Supervisão Bancária de Basileia, e ele tinha, na época, né, ele tinha o objetivo de reunir os bancos centrais, né, de grandes potências aí do mundo. Então, eles se reuniam na cidade de Basileia, na Suíça, para discutir as maiores práticas de supervisão bancária, né? Como eu falei para vocês, com o mundo cada vez mais globalizado, né? Era importante também ter práticas mais avançadas, né? Práticas globais de governança, de controle de supervisão bancárias em todo o mundo. Então, era interesse com a globalização, era interesse de todos, né? Aderir aos princípios que esse comitê discutiam, né? Que são essas práticas tanto de governança quanto de controles internos para melhorar os processos, trazer mais segurança nos procedimentos internos ali dos bancos, né? E aí um dos setores, né, desse comitê criou a área dos controles internos, que é um dos pilares do compliance, a gente vai falar daqui a pouco, tá bom?
Essa aula, ela é um pouco extensa, mas prometo ser rápida aqui. Mas, assim, é para que vocês entendam mesmo o conceito de onde nasceu, para que vocês tenham uma base muito sólida do compliance, não só da legislação, da aplicabilidade, mas também do porquê, né, que ele foi criado, do porquê que ele avançou, para que muita coisa comece a fazer sentido. E aí, a criatividade de vocês, depois em desenvolver um programa de compliance, né, pode ir longe. Então, voltando aqui, estava falando para vocês da criação dos controles internos, né? E aí, naquela época, começou a fazer uma confusão, né, sobre controles internos e área de compliance, porque naquela época, o compliance ele estava literalmente e somente ligado à área de regulamentação, né? Era uma área ali que trabalhava diretamente com as agências regulatórias. Então, quem mais tinha setores de compliance na empresa eram aquelas empresas que têm atividades, tem uma agência de fiscalização, né? Uma agência regulatória de fiscalização, tá? E aí, surgiram os primeiros controles internos. Quando, né? Quando foi? Depois de diversos escândalos e fraudes, né, nas demonstrações financeiras, começaram a aparecer no mercado. O Comitê de Basileia ele sugeriu que as empresas implementassem os controles internos, né, que seriam responsáveis por criar um sistema que garantisse que as informações financeiras fossem íntegras, confiáveis e corretas cada vez mais. E aí, seguindo nessa linha de práticas que envolvem governança e supervisão bancária. Ok. Ou seja, que o comitê sugeriu também que as instituições bancárias, né, a princípio foi uma sugestão que elas tivessem uma área literalmente voltada para o compliance dentro da empresa. E ali, o setor financeiro começou, né, a implementar essa área exclusivamente para ficar fiscalizando normas, decretos, tudo que as agências regulatórias lançavam, né, aquele setor de compliance ficava ali atento para que não deixassem passar nada, né? Para que o setor financeiro, os controles internos estivessem sempre em dia, para não ter problema aí nas fraudes, nos escândalos, e que os relatórios, né, a parte financeira, as informações financeiras fossem cada vez mais íntegras. E aí, com as regulamentações mundiais ficando cada vez mais rigorosas, né, digamos assim, o nível de cumprimento dessas instituições também ficavam cada vez mais necessárias, né, e maiores também, mas necessário que elas implementassem ali dentro da empresa, uma área de compliance com uma equipe que ficasse aí a cada dia mais full time, monitorando todas essas publicações, tá? Então, gente, não vou me estender muito nessa parte, porque é para vocês entenderem que aqui no Brasil, assim como lá fora, aqui no Brasil também o compliance ele começou a ser disseminado mais na área financeira, nos departamentos financeiros, né, no setor bancário, tá? Quando eu mandar o material para vocês, vai mais informações aí para vocês darem uma estudada,
e trazer, se quiser mandar e-mail perguntando, ou quiser trazer para a próxima aula também alguma pergunta, fiquem à vontade, tá bom? Vou falar, não vou me estender muito nessa parte. Mas vou falar aqui um pouco sobre, ainda no Brasil, né? Vou falar um pouco como, passada essa parte do setor financeiro, como que o compliance ele se desenvolveu no Brasil. E aqui no Brasil, o tema de compliance começou a ganhar mais relevância lá nos anos 2000, né? Com a introdução de algumas legislações bem importantes, acho que todos aqui conhecem, né? Que é a lei das SAs e a lei de lavagem de dinheiro, que são legislações que estabelecem regras, normas mais rigorosas, né? Tanto não só de prevenção à corrupção, como também de governança corporativa. Então, com o surgimento dessas legislações aqui no Brasil, o compliance começou a tomar uma proporção, um conhecimento maior. Mas foi em 2013 mesmo que ele ganhou mais visibilidade ainda aqui no país. Depois que foi promulgada a Lei Anticorrupção, também conhecida, né, como Lei da Empresa Limpa. Então, essa legislação, ela trouxe mudanças bem significativas para as empresas brasileiras, e estabelecendo responsabilidade objetiva, né, das pessoas jurídicas por atos de corrupção e outros atos também praticados em seu nome ou em seu benefício, em seu próprio benefício. E importante, né, também que a legislação, ela pune, não assim a empresa em si, pessoa jurídica, ela também pune o autor, né, daquele ato ilícito. Então, pessoal, aqui no Brasil, foi a partir dessas legislações que as empresas começaram a se preocupar também com a implementação de compliance, né? E voltado aí para essa área de anticorrupção, de empresa limpa também. E aqui eu vou até falar um pouco sobre a CGU, né? Vou até dar uma dica aqui para vocês, que quem quiser, além desse workshop que será gratuito, né, pela OAB, quem quiser dar uma estudada melhor, aprofundar no assunto e começar a ver na prática também como que funciona, a CGU, ela, lá no site do gov.br, ela tem o passo a passo de como o programa de compliance deve ser, tá? E lá tem várias informações sobre isso, sobre compliance, programas de integridade, programas anticorrupção, e tudo isso gratuito, tá bom? Então, quem está entrando na área aí agora, não quiser investir muito, é disponível lá, gratuito. Então, voltando aqui, né, a partir de 2000, com essas legislações, as empresas passaram a se preocupar mais com a implementação desses programas, e para que pudessem prevenir ocorrências, né, de atos ilícitos, e tudo isso sempre visando, naquela época era sempre visando reduzir os riscos de sanções legais e financeiras, né? Até um tempo atrás, tudo era visto só para o bolso. Hoje, com o Pacto Global, com ESG, com a Agenda 2030, a gente não olha somente para o financeiro em si, né? A gente olha o compliance como um todo, não só dentro da empresa, com a governança, mas também o meio social e o meio ambiental, tá? Então, como eu falei para vocês, voltando aqui, a CGU, né, passou a desempenhar também um papel bem importante na fiscalização dessa aplicação da Lei Anticorrupção, e ela criou uma série de diretrizes
que estão lá no site do gov.br, vocês podem acessar lá depois. Mando para vocês também o link aqui junto com esse material. Além disso, também o Brasil tem adotado práticas internacionais de combate à corrupção, né, como a adesão à Convenção da ONU. Quem aqui já ouviu falar no Pacto Global? Quem aqui já ouviu falar no Pacto Global, no selo, nas ODSs? Deixa aqui nos comentários. Sobre as ODS, acredito que vocês já tenham ouvido falar bastante, né? Inclusive, em Valinhos, foi assunto de alguns eventos lá na Câmara Municipal, em meio aí, não diretamente envolvido com o plano diretor, mas, né, uma época no meio da discussão do plano diretor. Tudo isso visando o quê, né? Falar do meio social, do meio ambiental, não só falando de governança, como antigamente. Então, percebe-se que esse tema de compliance, ele está cada vez mais presente, né? Cada vez chegando mais perto da gente, algo que até um tempo atrás parecia estar muito distante, só as empresas multinacionais tinham, né? E cada dia mais o compliance está perto da gente, está ali no dia a dia, e especialmente nos setores regulados, né? Por quê? Porque as agências fiscalizadoras estão cada vez mais de olho, mais exigentes em relação à conformidade, à regularidade das empresas, não só das empresas privadas, mas também no setor público também, né? Tem buscado bastante se adequar aos programas aí de conformidade. E, pessoal, eu vou falar aqui das legislações, né, que influenciam um programa de implementação de compliance. E, como eu disse, aqui no Brasil o compliance teve influência de algumas leis, né, e outras regulamentações. Como eu já falei aí algumas para vocês, a lei das sociedades anônimas, né, que estabelecem normas que regem as sociedades anônimas no Brasil, incluindo as obrigações de divulgações, de transparências, de informações de transparência, a lei de lavagem de dinheiro, né? Essa lei criminaliza a lavagem de dinheiro no Brasil, estabelece obrigações de identificação, né, e reporte das operações suspeitas por parte das instituições financeiras e outras empresas também. Temos a lei anticorrupção, também, que é uma aula sobre programas de compliance anticorrupção, né? E o decreto também que regulamentou a lei anticorrupção, esse decreto, ele diz exatamente o que um programa deve ter para que ele seja efetivo, tá? Então, é um passo a passo, é uma forma também de aprender, né, como implementar programas de conformidade. Essa lei anticorrupção, ela estabeleceu as responsabilidades objetivas das pessoas jurídicas por atos de corrupção e por qualquer outro ato ilícito em nome das empresas, em benefício próprio, e ela também estabelece sanções administrativas e civis, né, para as empresas infratoras. Inclusive, uma dica aqui também, tem um curso na FGV sobre normas anti-suborno, tá? Ele fala muito sobre essa legislação e sobre o decreto, é gratuito, tá lá no site da FGV, quem quiser se inteirar mais desse assunto, tanto por curiosidade quanto para trabalho, é só acessar lá, é gratuito. Bom, e além dessas legislações, né,
o Brasil também aderiu a algumas convenções internacionais de combate de corrupção, que é a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, a UNCAC. Quem quiser dar uma pesquisada aí, dá um Google aí para entender melhor sobre essa convenção. Ela tem influenciado na implementação de programas de compliance aqui nas empresas do Brasil também, brasileiros, principalmente aquelas que se relacionam, né, com empresas de fora. E agora a gente inclui também a Lei de Proteção de Dados, né, a LGPD, a famosa LGPD, muito comentada hoje, para as empresas que lidam com dados pessoais, né? E não só a Lei de Proteção de Dados Pessoais, mas também a Lei de Segurança e Saúde do Trabalho, tá? Não tem como falar de um programa de compliance de integridade trabalhista, né? Sem falar dessas duas legislações também, ok? Bom, falei aqui da legislação, né, e a função aí das principais que a gente mais usam. Vou citar aqui exemplos de alguns órgãos, né, fiscalizadores, aqui, reguladores do compliance no Brasil, e o papel de cada um deles na regulamentação e fiscalização do compliance, tá? Vou citar eles aqui porque até um tempo atrás, confesso que eu não conseguia enxergar todo esse panorama, né? Não conseguia juntar esse conjunto de informações e linkar, enxergar o compliance como um todo, né? Então, assim, aqui, nessa parte inicial, é uma união de informações para que vocês possam entender o que está relacionado ao compliance. Não é só legislação, não é só um programa bonito para grego ver, não é só procedimentos internos, não é só documentação, código de conduta, enfim, políticas internas. Existe um mundo externo também, que trata, né, que envolve aí os programas de compliance. Bom, e aqui no Brasil, né, existem diversos órgãos reguladores e fiscalizadores, incluindo o quê? A CGU, que é o órgão responsável pela fiscalização dos controles internos do Poder Executivo Federal. Ele, nas suas atribuições, ele monitora a implementação de programas de compliance nas empresas que prestam serviços para o governo, tá? Então, por exemplo, aí, a Patrícia, que trabalha no terceiro setor, né? Dá uma olhada lá no site gov.br, é muito importante, né? Saber as informações da CGU quanto ao programa de compliance de empresas que trabalham para esse serviço junto ao governo. Temos o Ministério Público Federal, que é responsável pela defesa dos interesses da sociedade e da promoção da justiça no Brasil, né? Na área de compliance, ele atua investigando a responsabilização de empresas e indivíduos que se envolvem em atos de corrupção, né? Então, o MPF é um órgão responsável por fiscalizar esses atos de corrupção, tá? E outros atos ilícitos também. Temos o Banco Central do Brasil, que é uma autoridade monetária, né? Responsável pela regulação e supervisão do sistema financeiro. O BCB, né? O famoso BCB, ele atua na fiscalização das instituições financeiras, então ele fica ali investigando, fiscalizando, a fim de prevenir crimes financeiros, como lavagem de dinheiro, por exemplo. Também tem o financiamento ao terrorismo também. Temos a CVM,
que é a Comissão de Valores Mobiliários. A CVM, ela atua em prevenção ao combate às práticas fraudulentas no mercado financeiro, né? As irregularidades, ela fiscaliza as irregularidades nas operações do mercado financeiro. E no setor, trouxe também alguns exemplos no cenário internacional, mas esse daqui só vou deixar no material aqui para mandar para vocês, tá? Por enquanto, a gente não vai falar, acho que não cabe falar dele agora para vocês, senão vai começar a fazer um pouco de confusão. A gente já está encaminhando aqui para o fim, e agora vamos para um pouco mais de prática, né? Vamos falar da construção dos pilares. O que envolve na prática, né? Quando a gente vai para a prática, quais são os pilares que envolvem um programa de compliance, né? Um programa efetivo. E aqui eu vou falar de alguns pilares que são fundamentais para a construção de um programa sólido, efetivo, um programa capaz de disseminar uma cultura, uma ética dentro da empresa, né? Trazer mais integridade para as empresas, garantir mais a conformidade diante da conformidade das leis, né? E normas e regulamentações aplicadas em cada atividade. E vamos começar aqui pela ética e integridade, né? Como eu falei para vocês. Primeiro pilar ali, e esse pilar ele está ligado à alta gestão, à alta administração, né? O comprometimento também da alta administração, tem o objetivo de promover a cultura ética dentro das empresas, né? A integridade, ela é fundamental para que os colaboradores eles adotem comportamentos éticos no dia a dia. E aí isso requer a adoção de alguns valores, de alguns princípios que orientem o comportamento dos colaboradores, bem como a comunicação, treinamento, a fim de reforçar esses princípios, né? Então, assim, vamos falar aqui que para que a ética e a integridade ela entre dentro da empresa, é fundamental que a alta gestão esteja muito comprometida com esse pilar, né? Por quê? Porque tudo vem de cima, tudo vem do exemplo. Então, se a alta gestão ela está comprometida, ela dá um exemplo, fica mais fácil a gente desenvolver o restante, né, dos pilares, as outras tarefas ali do programa de compliance. Temos os controles internos, né? O que os controles internos eles visam? Os controles internos eles estão ali para garantir, né, a aplicação, a fiscalização do programa de compliance, né? Para identificar e reduzir os riscos. Então, é um meio de controlar se a conformidade da empresa ela está em dia. E aí isso inclui adoções de políticas, procedimentos com procedimentos bem claros e um monitoramento também de todas as atividades, tá? Não vou falar de todos, tá bom? Vou falar aqui de alguns importantes. Temos o treinamento e a capacitação. Não adianta, pessoal, ir falar de compliance, convencer não, né? Que primeiro a gente não convence nenhuma empresa de que ela tem que ter um programa de compliance. Primeiramente, eles têm que querer um programa de compliance. E a partir desse momento, esse programa deve ser monitorado, algumas ferramentas devem ser aplicadas, e também precisa ter um treinamento e capacitação, né?
esse treinamento dos colaboradores e de todas as outras áreas é fundamental para que eles possam entender e cumprir as políticas e procedimentos do compliance. Não adianta fazer um código de conduta, não adianta dar um documento com políticas internas se não capacitar, se não treinar, se não falar o que está escrito ali, né, de como que eles devem se comportar e para que seja efetivo esse programa de compliance. Depois de aplicar algumas ferramentas, né, a gente passa a fazer monitoramentos e auditorias, né? A implementação do sistema de monitoramento é importante para avaliar a efetividade do programa de compliance. E ali conseguir identificar possíveis lacunas, né, possíveis falhas e que deixam a desejar alguns riscos. E então, não é só implementar os pilares de um programa de compliance, né? Ali, controles internos, políticas internas, estabelecer um código de conduta, tem que monitorar também. Por quê? Porque a empresa muda a cada dia, né? E a cada dia surgem novos riscos que precisam ser avaliados, monitorados e feito as auditorias para ir corrigindo, né? O programa de compliance, você não compra ele, você implementa e vai monitorando e vai adaptando conforme a movimentação da empresa também, né? Bom, as auditorias, elas são internas e externas também, né, para avaliar a conformidade desse programa. E aqui já passando para o finalzinho, pessoal, já para encerrar, o último pilar aqui, a resposta a incidentes, né? Quando a gente cria um programa de compliance, é implementado um plano de resposta aos incidentes é fundamental para que a empresa possa agir em caso de violação, né? E agir rapidamente. Então, normalmente cria-se um comitê que vai ser responsável, né, por receber reclamações, por analisar esses incidentes, dar uma resposta em tempo hábil e tomar providências, né? Geralmente, esse comitê também, eles fazem a comunicação, né? Uma pessoa que trabalha bastante com comunicação, sabe disso, é o Wagner, né? Está aqui presente, jornalista. Wagner tem um programa que fala sobre o mundo digital, e o Wagner trabalhou bastante com esses incidentes, né, Wagner? No quesito de comunicação, como que uma empresa comunica um incidente, né, um risco, um problema para os stakeholders, né, os clientes, os fornecedores. Essa comunicação precisa ser muito delicada, né, para que a empresa aí não perca pontos na sua reputação perante o mercado, perante a sociedade, perante toda a cadeia de fornecedores também. Então, pessoal, passando aí um pouco dos pilares, né, na prática para vocês, é baseado nesses pilares que a empresa pode construir um bom programa de compliance sólido, né, e efetivo, que vai trazer ali, garantir uma conformidade às empresas, né, de acordo com as leis e as regulamentações aplicáveis. Bom, já estamos aqui, vou falar agora um pouco do último tópico, né, que dá uma pincelada aqui em tudo que eu já falei para vocês,
né, referente aos pilares do compliance. Resumindo, né, os pilares do compliance, ele visa o quê? O que ele traz de bom para a empresa, né, no final? Ele orienta os colaboradores, né, sobre comportamentos éticos e a importância da integridade, a fim de reduzir condutas antiéticas e legais, porque é aí que começa a nascer os riscos, né? A surgir os problemas. São por condutas antiéticas e antilegais, né? Que começam os problemas. Os pilares, eles ajudam a identificar os riscos de corrupção, de fraude nas empresas, ajuda a adotar medidas para reduzir a probabilidade de ocorrências de condutas ilegais e antiéticas, né? Os pilares, eles ajudam a implementar controles internos, eles ajudam programa de compliance, eles ajudam a realizar treinamentos regulares, né? Com um bom programa de compliance, você começa a ver qual é o tipo de treinamento eficaz, qual o tipo de treinamento que você vai dar para cada setor. A implementação também, né, ajuda no monitoramento. O que você vai monitorar? Como que você identifica rapidamente um desvio ou uma não conformidade? Os pilares, ele vai te ajudar a dar uma resposta segura e efetiva nos casos, nos riscos, né, nos problemas da empresa. Então, pessoal, ao adotar, né, alguns pilares, não precisa ser de cara ser todos. Alguns pilares do compliance, a empresa, ela começa a demonstrar comprometimento e integridade, não só, né, com seus colaboradores, mas também com toda a cadeia, com todos os envolvidos ali na empresa. Tanto fornecedores, clientes, investidores, né, as agências regulatórias ali de cada atividade. Ajuda a reduzir a probabilidade de riscos, de fraudes, de impactos financeiros, né, mantém a reputação das empresas no mercado. Tudo isso é muito significativo, né? Quando uma empresa ela tem um propósito de se manter no mercado. Então, os pilares, ele ajuda a empresa a olhar ela como um todo, em todos os setores, e organizar cada setor da forma que tem que ser organizada, como se fossem microempresas dentro de uma grande empresa, certo? Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Essa parte introdutória, um histórico aí do compliance, desde quando ele surgiu, quais foram as legislações que influenciaram, né, o programa de compliance, quais são os temas hoje em dia mais relevantes que fazem com que o compliance esteja cada dia mais presente nas empresas. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma pergunta a fazer, deixa aqui nos comentários, tá? Peço desculpa aí por vocês não poderem falar comigo. Foi a primeira vez que eu solicitei esse link, essa palestra aqui para a OAB de São Paulo, e eu não sabia de algumas informações aqui quanto ao Zoom, né? Mas na próxima aula, com a ajuda da Claudinha, cadê ela? Obrigada, Cláudia. Não vou ler, né, Cláudia, aqui. Obrigada pela ajuda aí. Na próxima aula, a gente vai deixar aberta a participação de todos, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado mesmo.
E como vocês não podem falar comigo, eu vou ficando por aqui. Gostaria de agradecer a Ana Sadati, nossa diretora da OAB de Valinhos. Obrigada pela presença, né? É uma satisfação ter alguém da diretoria aqui nos assistindo, nos acompanhando as atividades da comissão. Gostaria de agradecer aos membros, né, aqui, a Emília, Ulisses, Claudinha, que nos ajudaram aí, né, a desenvolver o tema e estar com a gente na comissão todas as terceiras e quartas-feiras do mês, trazendo assuntos e ajudando nos debates de assuntos relacionados ao compliance, e hoje em alta, né, a LGPD, e aos demais, meu querido amigo Xavier, Miguel, Wagner. Obrigada a todos, pessoal. E eu vou me despedir por aqui e encerrar.